estamos aí mais um domingo abençoado por Deus com a nossa Escola para Youtuber. Lições maravilhosas, você não pode perder os vídeos anteriores. E hoje nós estamos na quarta lição, que diz lá o título: os atributos do ser humano. Olha só que interessante que nós vamos estudar hoje. Você que gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para que possa estar aí crescendo e ajudando aí. Muito obrigado, seja bem-vindo, você que está chegando aí pela primeira vez. E nós vamos para a leitura da revista, lá no texto áureo, que diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atire a ti. Salmo 32, 9. Olha que forte, isso aqui, não sejamos como cavalo, como mulas, para ter cabresto e freio na nossa boca. Olha só, verdade prática. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Suas missões primordial é glorificar o Criador, o mantenedor de todas as coisas, A nossa prioridade é glorificar a Deus. A nossa prioridade é estar sempre em contato com o nosso Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, Então vamos lá. Na introdução, que nos diz assim, nessa lição estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade e racionalidade, socialidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar de quedas, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Mesmo com a desobediência, não foi frustrados os planos do nosso Deus, os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nós atributos para glorificá-lo no aperfeiçoamento. Leiamos a Bíblia, oramos, vigiemos noite e dia. Devemos vigiar noite e dia, evangelizando, encerçamos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado externamente através da nossa qualidade espirituais, psicológica e física. Devemos estar sempre glorificando. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Vamos aprender junto, Então vamos lá para a primeira parte: a espiritualidade humana. Neste tópico, aprendemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem do nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado. Vamos aprender a origem divina do nosso espírito. Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe em sua narina e deu o fôlego da vida. Está em Gênesis 2:7. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Olha só que interessante. O anseio natural do espírito humano, sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses.
Lá em Atos 17, 21, 22, já o salmista confessou que sua alma suspirava por Deus. Salmo 4, 42, 1. Infelizmente, não são poucos os que, devido à sua vida ímpia, blasfema, sufocando o seu anseio pelo Criador, né? É uma parábola aqui, uma passagem aqui muito interessante. As pessoas, por causa do pecado, né, os ímpios, eles estão sufocando a alma, e a alma, ela anseia pelo Criador, ela tem anseio, ela tem saudade, ela quer as coisas que vêm do nosso Criador, e muitas das vezes deixamos o pecado sufocar a nossa alma. Por isso, como eu disse no outro vídeo, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, mesmo você que se divertiu e saciou a sua carne, o seu corpo, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, a sua alma está sedenta, porque ela não quer essas coisas desse mundo, ela não anseia os prazeres desse mundo, os prazeres da carne, ela anseia os prazeres, ela anseia por algo vindo do Criador, né? Vindo de Deus. A revivificação do espírito humano, através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Deus morreu, ressuscitou para que quem está morto espiritualmente, né, tenha vida, volte a viver, né? Só Ele é a ressurreição e a vida. Só Jesus é a ressurreição e a vida. Está lá em Jó, né, 11, 25. Segunda parte aqui, a racionalidade humana. Tenhamos em mente essa proposição. Deus é um ser racional. Logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso, mesmo Ele requer de cada um de nós um culto racional. Por isso Deus pede um culto, né? Nós devemos oferecer um culto, né, racional ao nosso Deus. Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá, que cairia na apostasia, e argumentar acerca do verdadeiro caminho. Portanto, Ele requer dos seus servos uma postura racional, porquanto dotou-nos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente, né? Deus nos fez como a natureza inteligente, né? Racional e inteligente. A harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional. Ele não é de confusão. Olha que palavra abençoada, lá em Coríntios 14, 13. Ele não é de confusão. Deus não é Deus de confusão. Por que você e eu vamos estar vamos estar vivendo em confusão? Vamos ter paz no nosso coração, vamos ter amor no nosso coração, vamos ter caridade no nosso coração, vamos viver como Cristo, como nosso Criador, como nosso Pai Celeste, né? Sem confusão. Ele não é de confusão. Para que agradamos o Espírito Santo, nós desenvolvemos a inteligência espiritual. Olha só que tremendo. Temos que agradar o Espírito Santo, então vamos desenvolver a nossa inteligência espiritual. Então vamos colocar em prática a nossa inteligência espiritual. Nós somos espiritual porque nós somos divididos em três: corpo, alma e espírito. Então o espírito faz parte da nossa vida. Então vamos ser, né, espiritual. O culto racional agrada a Deus. Olha só que tremendo. Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. Lá em Romanos 11, 1. E
Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Olha só, Êxodo 12, 26 e 1. De outra forma, não terá valor algum. De outra maneira, não terá valor. Então, temos que ter essa maneira de glorificar o nome do Senhor, né? Aliás, o culto cristão é mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos escândalos e loucura. Tem muita gente, verdade, tem muita gente que acha, quando as pessoas estão fazendo um culto, cultuando a Deus, parecendo que são loucos. Ah, esse aí é louco, é fanático. Não, o Senhor nos ensina a cultuá-lo, né? Fazer culto de adoração a Ele, né? Glorificarmos o nome dEle a cada dia. Então vamos sim colocar em prática, né, a palavra de Deus na nossa vida. Lá no terceira lição diz a sociabilidade humana. Deus nos criou sociáveis à solidão, ao contrário, a nossa natureza. Por isso Deus instituiu a família e só depois o Estado. Vamos lá começar pela solidão, é notiva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Olha, desde lá do começo, Deus afirmou que a solidão não seria, né, bom. Não era uma coisa boa a solidão. Não era uma coisa para nós vivermos, porque não era boa, né? Então Deus colocou não ser boa foi a solidão. Por esse motivo Deus fez a mulher. Quando Deus criou Adão, achou que talvez ele ficaria, né, na solidão sem uma companheira, uma disjuntora. E aí então Deus criou a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Nós somos a pessoa sábia da família. Deus nos colocou como mulher sábia. Então olha só que tremendo, né? Somente os que se insurgem contra a verdade e sabedoria buscam viver isolado e solitariamente. Lá em Provérbios 18, 1. A família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade. É mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu 2 salmos, 127 e 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. Olha que tremendo. A Igreja de Cristo é a sociedade perfeita. O Novo Testamento, a Igreja de Cristo apresenta como a sociedade perfeita. Por quê? Todos formados em um único corpo. Então, a Igreja do Senhor, nós somos formados em um só corpo. Olha só que tremendo. Essa união impensável em termos sociológicos e denominada a mistério de Deus pelo apóstolo Paulo. Isso foi denominado como mistério de Deus. Quando Deus fez isso tudo, né, ficou aí um mistério de Deus. Vamos lá no 4, né? A liberdade humana. Deus concebeu-nos e nos deu livre e arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro não podemos esquecer-nos da soberania divina. Olha só, Deus, quando formou que tudo aconteceu, Deus nos deu o livre e arbítrio. Então você pode escolher o que você quer ser. Você pode escolher aquilo que você quer crer. O Senhor me deu livre e arbítrio. Eu posso escolher aquilo que eu quiser para minha vida. Mas Ele deixou bem claro aqui que nunca podemos esquecer a soberania divina. Não devemos esquecer que quem nos criou
foi o nosso Deus. Quem criou você foi o Deus Todo-Poderoso. Quem me criou foi o Deus Todo-Poderoso. Então não vamos esquecer isso nunca, porque faz parte, né, da nossa vida. Deus nos deu livre e arbítrio, mas a decisão é minha, mas que eu nunca venha esquecer de onde eu vim e para onde eu vou. Então devemos estar sempre, né, pedindo orientação a Deus e escolhendo viver ao lado do bem, porque eu falo sempre uma coisa: se você planta tomate, você vai colher tomate. Se você planta alface, você vai colher alface. Então, meu querido e minha querida, se você planta o bem, você vai colher o bem. Agora, se você planta o mal, você vai colher o mal. Então, faça a sua escolha com sabedoria, com inteligência. Pensa na palavra de Deus, como ela nos explica. Deus deixou a palavra dele, a Bíblia Sagrada, como manual de vida, para nós aprendermos a cada dia. Olha, é muito interessante. O livre-arbítrio pode ser definido como capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Tal atributo é observado em diversas passagens das Escrituras, Gênesis 13:9, e tem outros, né, exemplos bíblicos aí. O ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito de todo. É um direito que todo podemos, que Deus nos concedeu. É um direito que Deus, o Todo-Poderoso, nos concedeu, de nós escolhermos. Ele nos deu esse direito. Então você pode escolher. A soberania divina, já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos os seres responsabilizados por nossas escolhas, portanto, é livre. O livre-arbítrio humano é a soberania divina, não são excludentes, são perfeitamente harmônicos. Então, olha só, é um conjunto aí, é uma harmonia. O 5 diz assim: a criatividade humana e o trabalho. O trabalho não é consequência do pecado. Muita gente fala, né, que o trabalho é consequência do pecado. Está dizendo aqui a palavra de Deus que o trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção da vida do homem, uma bênção na vida do homem, uma bênção na vida da mulher. Não é verdade? Nesse tópico, veremos que através do trabalho o ser humano transforma e preserva a terra. Então, a gente preserva aquilo que Deus nos deu, que foi a terra, através do trabalho. Olha só que interessante. E dignamente do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar na terra, ará-la e transformá-la a fim de torná-la habitável. Conseguinte, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. A queda apenas tornou a atividade laborais mais árduas e estressante. Olha só, o trabalho não foi consequência do pecado, não foi porque Adão e Eva pecou que veio o trabalho. O trabalho já estava nos planos de Deus para cultivarmos a terra, para nós estarmos aí trabalhando na terra, né? Para que ela poderia ser frutífera a cada dia. Então é muito interessante isso aí, né? E a queda do homem apenas tornou atividades laborais mais árdua. O pecado só tornou um pouco mais árdua e estressante, que isso não ia existir no meio da população, no meio do ser humano, não ia existir, né, o estresse, porque nós ia viver sempre em mil maravilhas, mas o pecado trouxe isso
para o meio do povo, da população. Olha só, muito interessante. Os descendentes de Adão trabalham metodicamente desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Gênesis 4, 2, 3. Rapidamente evoluíram na terceira geração. Olha, na terceira geração já evoluíram, já dominavam a agricultura. Olha só, desde lá de Adão, gente, já tinha a agricultura, já dominava, né, a pecuária, a metalúrgia e a arte musical. Olha só que tremendo. Na terceira geração já começou a existir essas coisas. E a partir da Torre de Babel. Muita gente pergunta, talvez você que está ouvindo esse vídeo chegar até aí, talvez você não entendeu até hoje a causa de lugares, de línguas diferentes, né? Diversas línguas. Você sabe por quê? Se você que não sabe, você vai aprender agora. Olha só. Porque a partir da Torre de Babel, o homem já dava mostrar de ter condições de dominar todo o planeta, em virtude à sua criatividade. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu. Então, a partir da Torre de Babel, eu acredito que mais pra frente que nós vamos entrar em detalhes sobre isso aí. Quando começou, né, lá a fazer a Torre de Babel, foi onde começou a mistura de línguas. As pessoas começaram a não se entender mais. Uns começavam a falar de uma maneira e outro entendia de outra. Então, foi onde que Deus separou as línguas e aí foi formado, né, essas línguas diversas que a gente conhece por aí. Mas eu não vou falar muito agora porque vai vir para frente aqui explicando sobre isso, então eu prefiro chegar na lição. Então, uma conclusão disso tudo que nós estudamos hoje para a nossa meditação é que em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente, mas em termos espirituais, o homem regride. Olha só, em matéria humana, né, a humanidade está desenvolvendo cada vez mais aprendendo muitas coisas, desenvolvendo muitas coisas, mas em matéria, em termos espirituais, a população, o povo, o ser humano está regredindo, ele está diminuindo a sua crença em Deus, eles estão ficando afastados de Deus, né? Então, olha só, o homem regride rumo ao abismo, ele está regredindo, cada hora, cada um está rumo ao abismo, está saindo da presença de Deus, estão deixando de alimentar o espírito, de alimentar a alma, de levar a palavra de Deus para o seu coração, para a sua alma, para dentro de você. Ela precisa ser alimentada, meu querido e minha querida. Vamos esquecer, muitas das vezes, claro, os prazeres da carne é bom, mas escolhe fazer o bem, escolhe alimentar a sua alma, porque ela não morre. A sua alma não morre, o teu espírito não morre, o teu espírito volta para Deus. A tua carne volta para o pó de onde ela veio, mas o teu espírito volta a Deus. Então vale a pena cuidar da nossa alma, vale a pena estar alimentando a nossa alma, vale a pena nos preparar com a palavra de Deus, para que aquele dia eu e você estejamos preparados para morar com o nosso Deus, para nós herdarmos a vida eterna, para nós habitarmos na casa do Senhor, louvarmos, né, para nós cantarmos naquele lindo coral. Vale a pena. Então, meu amado, guarda essa palavra no teu coração. Olha só, somente o Evangelho de Cristo é capaz, somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar plenamente. Por isso, o Senhor Jesus, o nosso Salvador pessoal, sem Ele, a vida humana perde todo o sentido e todo o encanto.
sem Deus, a tua vida perde o sentido. Não adianta você ser milionário, não adianta você ser dono de várias empresas, não adianta você ter uma casa maravilhosa numa ilha maravilhosa, não adianta você ser rico, não adianta você achar que é o dono do mundo. Agora, se você não tiver Deus na sua vida, a sua vida perde o sentido. Porque dentro de você tem uma alma que precisa de Deus. Dentro de você tem uma alma que anseia pelas maravilhas do Senhor. Então valorize, guarde a palavra de Deus no seu coração. Coloque em prática, alimente a sua alma para que você viva bem. Profetize a paz do Senhor. Então, encerrando aqui essa quarta lição, meu muito obrigado, você que tem acompanhado até aqui, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, tenha uma semana abençoada por Deus e não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar, gente. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Às vezes é uma brincadeira, uma bobeira, um vídeo que a gente coloca aí tão de bobeira, uma coisa, sabe? E aquilo é compartilhado de uma maneira tão estrondosa. Por que não compartilhar a palavra de Deus? O ensinamento do nosso Deus. Então, meu querido, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, sua família.